que eu estava ali meditando e refletindo naquilo que acontece no nosso meio, naquilo que já tem acontecido durante essa semana, e entendendo a forma que Deus vem falando, a forma que Deus está nos ensinando durante essa semana, entendendo que em meio a tantas as nossas falhas, as nossas pelejas, conseguimos, através das palavras dos companheiros, dos pastores que aqui já passaram, entender que a mão de Deus permanece estendida, entender que a mão de Deus está sobre nós, entender que aquilo que eu e você tem feito, tem sido de muitas formas abençoado por Deus. Tivemos uma semana proveitosa, iniciamos na terça-feira ouvindo palavras, cada uma melhor do que a outra. E não podemos deixar de fazer menção em todo o tempo, que em todos os cultos, o Espírito do Senhor esteve presente. O Espírito do Senhor esteve no nosso meio. Nós vamos fazer menção de missões na noite de hoje, missão que quando nós pensamos nela, nós já começamos a pensar em Paulo, o missionário, o qual viveu sofrimentos, aflições, dificuldades, mas não parou, o qual passou por muitos tipos de dificuldades que, se formos historiar Paulo, nós vamos pensar, não é possível um cidadão viver tudo isso aqui. Mas é possível eu e você achar dentro das Escrituras fundamento para ele ter iniciado da forma que iniciou, ter aprendido, ter vivido e ter terminado a sua carreira do jeito que terminou. Quando nós olhamos para a carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver o início do capítulo de número 2, muito bacana, dizendo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Quando nós olhamos para dentro do verso primeiro, nós já vamos entender que sem Cristo nós não somos nada. João escreveu que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Nós já sabemos que temos que nos fortificar em Cristo, que temos que manter na presença dEle. Já entendemos que sem Cristo não é possível vencer as adversidades e dificuldades do dia a dia. Mas nós estamos olhando para uma das dificuldades de Paulo, para Paulo exortando mais uma vez a obedecer, a caminhar, a continuar, e precisamos parar para refletir naquilo que aconteceu com Paulo. Porque é necessário eu e você entender. O Espírito do Senhor está com Paulo, o Espírito do Senhor é quem prepara Paulo lá no começo, tudo acontece e Paulo entra no seu ministério e ele começa a fazer de uma forma a qual não tem como. Se você for olhar, não, Paulo tem que viajar para tal lugar, Paulo tem que tornar a viajar, Paulo tem que ir, tem que voltar, Paulo sofre, Paulo está preso, Paulo está apanhando, Paulo está vivendo muitas dificuldades, mas em todo o tempo o Espírito de Deus está por sobre a cabeça e a vida de Paulo. Quando você olhar, você vai ver Paulo preso, sendo transportado em uma embarcação, e a tempestade começa a atingir aquela embarcação. Deus fala no coração de Paulo e fala: Paulo, fica tranquilo, você vai testificar de mim lá em tal lugar, pode ficar descansado. Paulo vai até o chefe daquela embarcação e fala para ele, fala: se esse negócio não mudar de rumo, essa embarcação não vai chegar lá, vai ser assim, assim e assim. Ele está começando a mostrar, mas tinha alguém que no momento era algo mais naquele lugar, tinha alguém que tinha um nome a mais do que Paulo naquele momento. E é necessário eu e você entender que muitos estavam ali, tinham homens que tinham o poder dos homens, mas havia Paulo que tinha o poder do alto e que estava aconselhando que tudo poderia acontecer e tomar um rumo diferente. A embarcação é atingida, o vento sopra, agora não tem mais embarcação, os homens chegam na terra, mas nenhum deles sofre nada. Por quê? Porque a mão de Deus estava estendida e Paulo
Paulo chega na terra e começa a cuidar de todo mundo. Começa a cuidar. Quando você vai olhar, você vai ver que Paulo agora começa a preparar para acender um fogo. Paulo está preparando e a serpente vem e pega. Paulo não dá nem moral para a serpente, ele chacoalha a sua mão e permanece, continua. Os homens olham e falam, aquele ali dentro de poucos minutos vai morrer, não tem condição, ele não vive. Mas Paulo não está nem ligando para isso, sabe por quê? Porque Paulo era cheio do Espírito de Deus e ele sabia que aonde está o Espírito de Deus, tudo aquilo que sobrevém daqui dessa terra não pode o atingir. Por quê? Porque maior é o que vive em mim, maior é o que está em você, maior é aquele que te convocou para a grande obra, maior é aquele que te alistou para caminhar e militar na presença dele. Aí nós olhamos, nós vamos pensar que esse missionário, ele tem uma carreira interrompida de tempo em tempo. Sim, sempre que Paulo tinha a carreira interrompida, você vai ver que ele está pregando para alguém importante. Dentro da embarcação ele está dizendo, a tempestade vai tomar conta disso aqui, vai dar problema. Mas ele está mostrando que o Deus que ele servia estava no controle e estava em todo o tempo avisando o que ia acontecer. Aquilo que sobrevém sobre mim e você, o Espírito Santo está à frente. E ele tem nos ensinado a nos desviar de todas essas dificuldades. Paulo não tinha como fugir da prisão. Paulo não tinha como ficar para trás, ele tinha que permanecer. Mas ele permaneceu firme porque o Espírito de Deus estava com ele. O Espírito estava com ele. Quando nós olhamos, nós vamos pensar assim, pensa no verso de número 3. Participa do meu sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está enviando para Timóteo e dizendo para ele, participa desse meu sofrimento, participa como bom soldado de Cristo Jesus. Talvez o sofrimento tenha chegado até você, talvez a dificuldade tenha chegado até a sua casa, o seu trabalho, talvez tenha chegado algo que você não está sabendo como continuar, mas é necessário eu e você ouvir o conselho de Paulo na noite de hoje e entender que estando participando desse sofrimento, mas como bom soldado de Jesus, o Espírito de Deus está no controle, o Espírito de Deus vai à frente, o Espírito de Deus caminha ao seu lado, o Espírito de Deus permanece dando livramento. É necessário eu e você entender, o missionário de todos os tempos, ele olha e diz assim, como bom soldado de Cristo Jesus. Não é simplesmente como soldado, é como um bom soldado de Cristo Jesus. Nós olhamos para dentro de sofrimento, de peleja, de tribulações, e vamos pensar o que poderia acontecer. Poderia sim Deus acalmar a tempestade e não deixar aquela embarcação ser atingida de tal forma que viesse a se despedaçar. Poderia, sim. Poderia Deus tirar Paulo do meio daqueles homens? Poderia sim. Poderia Deus trabalhar na sua situação hoje e transformar tudo, mas não, Ele quer que você atravesse, Ele quer que você vença essa dificuldade na presença dEle, Ele quer que você se torne um bom soldado na presença dEle, Ele quer que você tome sobre si a sua carga, Ele quer que você permaneça, porque maior é Ele que está no controle da sua situação, maior é Ele. Agora nós olhamos para Paulo e vamos pensar em Paulo vivendo um momento de preocupação, porque não era só ele, eram muitos, vivendo um momento em que não tem como fazer muita coisa, mas um momento de esperar em Cristo Jesus, um momento de esperar que o Salvador está com a mão estendida e mesmo a tempestade tomando conta, nós vamos vencer essa tribulação.
A dificuldade está grande, a peleja não é mais para mim, não tem como vencer, mas o Deus que eu sirvo, Ele permanece no controle. O Deus que eu sirvo, Ele continua me dando força. Eu e você olhar e ver Paulo olhando para o Senhor e falando assim: Senhor, eu não estou aguentando mais essa dificuldade, cuida, faz alguma coisa por mim. E Deus olhando para Paulo e falando assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Fraqueza é todo dia, dificuldade é todo dia, vontade de parar é todo dia, mas o Deus que nós servimos, Ele trabalha na nossa vida, Ele entra na nossa família, Ele entra em meio à dificuldade que tem surgido no meio do povo e vai nos dando estratégia para vencer o dia a dia, vai nos dando estratégia. Estratégia não vem do homem, estratégia não é criado aqui. Estratégia, para mim e para você que somos cristãos, ela vem de lá. Ela vem de lá. Pastor, mas as investidas do inimigo na minha vida têm sido grandes. Eu não sei mais o que fazer. Se joga na presença de Deus. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade que o senhor não tem noção. Corre para os pés de Cristo, lança sobre Ele a sua ansiedade, corre para Ele e fala: Senhor, socorre-me, porque eu não tenho condição. Quando eu e você olha para Ele, nós vamos entender que em todas as dificuldades que Jesus entrou, Ele resolveu aquilo, Ele trabalhou em prol daquele que estava vivendo o sofrimento. Ele não tira Paulo do seu sofrimento. Não, ele não tira. Mas ele ajuda Paulo a atravessar as dificuldades. Ele ajuda Paulo a continuar. Ele ensina Paulo a enviar cartas. Ele ensina Paulo a pregar o evangelho. Ele ensina Paulo a administrar tudo aquilo que vem acontecendo com ele. Nós ouvimos hoje pela manhã ali em Hidrolândia a prisão de Paulo. E o terremoto que abalou o cárcere, ele não foi só para tirar Paulo e Silas da dificuldade. E eu fiquei maravilhado com aquilo, porque era Deus falando no nosso coração. Ele foi para salvar o carcereiro e a família dele, porque depois que tudo resolve, o carcereiro está lá de fora e vai se matar. Ele está lá prontinho para se matar, mas eles gritam lá de dentro: ei, não faz nada com você não, peraí, o negócio não é assim. Aí fala: o que nós vamos fazer para herdar essa salvação? Ele falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Talvez a prisão na minha vida, talvez a dificuldade na sua vida tenha um propósito de Deus de salvação na vida de mais alguém. Talvez tenha um propósito de salvação na vida de mais uma família e nós não estamos entendendo. Ei, tenha cuidado com o que Deus está fazendo e não murmura, não reclama, espera em Deus, porque Ele é poderoso para nos abençoar, para nos ajudar, para nos conduzir, para atravessar a dificuldade, para nos manter na condição de eleitos, de salvos. Eleitos, salvos. Penso eu que quando esse cárcere é abalado, muita gente ficou por entender: meu Deus, o que está acontecendo? O que está se passando aqui nesse lugar? Mas era um agir lá de cima. E você não vê falar que o cárcere é abalado, as cadeias é quebrada, e você não vê falar que ninguém se machucou, que não aconteceu nada com ninguém. Está todo mundo liberto. Talvez a dificuldade chegou, mas através dessa dificuldade vai chegar a liberdade. Talvez a dificuldade está e você não está sabendo como resolver, mas é necessário olhar e entender. Se o terremoto está chegando, entenda que lá na frente vai ter salvação. Entenda que se o terremoto está aproximando, entenda que lá na frente vai ter oportunidade de Deus na vida de pessoas. Entenda que se a sua família está vivendo dificuldade, entenda que vai haver um tempo de bonança, vai haver um tempo de mão de Deus estendida sobre você, sobre a sua despensa, sobre o seu trabalho. Vai haver um tempo de Deus estendido assim sobre a tua casa, para que você olhe e fala: verdadeiramente hoje a bênção de Deus aproximou da minha casa. Verdadeiramente. Porque quando nós olhamos as aflições que nós estamos vivendo,
Não tem como comparar com as aflições que Paulo viveu. Não tem como comparar com as aflições que o nosso Jesus, o nosso Salvador, viveu. Pastor, mas nós estamos vivendo cada coisa. Sim, pandemia, dificuldade, opressão, depressão, tudo aquilo sobrevindo até nós. Mas Jesus, quando ele vai embora, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já tinha vencido a dificuldade, ele já tinha deixado para nós o projeto todinho preparado para eu e você seguir e entrar no céu com ele. Ele já estava com tudo pronto para que eu e você não perecesse aqui na terra. Não perecesse. Se você olhar de volta assim, ó, lá na criação, você vai falar: não é possível um negócio desse. É maravilha demais. Na criação está Pai, Filho e Espírito Santo. Existe eu e você cheio de defeito, cheio de dificuldade, fraqueza, peleja, pecando, todos os dias, cada uma dificuldade maior do que a outra. Mas quando o Senhor está criando o homem, Ele deixa tudo preparado. Tem um Criador, tem um Salvador e tem um conselheiro no meio da situação. O Salvador já foi para o Pai e vai voltar para nos buscar, mas o conselheiro está no meio de nós na noite de hoje, e ele pode trabalhar na sua vida. Tem conselho dele, tem mudança de vida para mim e para você. O conselho dele não vai cessar, o conselho será todos os dias na minha e na sua casa. O conselho dele vai ser cada vez mais contínuo no meio do homem. No meio. Pastor, como que é um negócio desse? O pai envia o seu filho, o filho anda por 33 anos, tem um ministério de 3 anos, deixa muita coisa organizada aqui, tudo pronto para a nossa salvação. Não vai você pensar que tem mais alguma coisa para Jesus fazer, não, que não tem não. O que tem para ele fazer é voltar até as nuvens para nos buscar. Hoje é eu e você se manter no caminho, né? Mas a hora que ele vai voltar para o Pai, aí ele dá a ordem para que o conselheiro fique. Agora eu vou para o Pai, mas vos deixarei um consolador, para que estejais convosco até que eu venha. Enquanto Jesus não volta, o conselheiro está com você. Enquanto Jesus não volta, o conselheiro está lá no seu trabalho. Enquanto ele não volta, o conselheiro está na sua casa, na sua família. Enquanto ele não volta, o conselheiro permanece cuidando de você em todos os detalhes da sua vida. Em todos os detalhes. Quando nós olhamos e pensamos assim na vinda de Cristo, o pastor Pedro falou aqui, a qualquer momento ele pode vir para nos buscar, né? Se estamos vivendo dificuldade, se estamos vivendo peleja, vamos buscar conselho no Espírito Santo em todo o tempo. Vamos buscar conselho dentro da palavra. Vamos buscar conselho naquele que é a verdade, naquele que é a vida, naquele que permitiu eu e você poder olhar para Ele e falar com Ele e nos colocar na presença dEle todos os dias e dizer: Senhor, eu estou aqui mais uma vez, a dificuldade está grande, mas eu quero o Senhor na minha vida, na minha casa, eu quero o Senhor na minha dispensa, eu quero o Senhor na minha dificuldade todos os dias, eu quero o Senhor no meio da enfermidade que está na minha casa, eu quero o Senhor no meio da igreja para fazer pelos meus amigos, pelos irmãos, por aqueles que faz parte desse corpo. Senhor, eu me ponho de pé mais uma vez, mas eu peço ao Senhor, trabalha na minha vida para que eu vença mais um dia. Nós não tem dificuldade, facilidade para vencer dia não, irmão. Nós não tem facilidade. Não, vou levantar cedo e esse dia vai ser facinho, tudo tranquilo, né? Quando nós levanta pela manhã, o dia está clareando, a gente está vindo para cá para orar, você já começa, a cabeça já começa a pensar, hoje tem que fazer isso, aquilo, tem tanto de coisa para fazer, mas em nenhuma delas, eu e você está sozinho, em nenhuma delas você está desamparado, em nenhuma delas, aquele que vive em mim e em você nos deixa.
em nenhuma dessas dificuldades, Cristo nos deixa só. Em nenhuma. Sabe por quê? Nós olhamos para Paulo e vamos imaginar que Paulo apanhando açoites, prisões, não tem como ir, escreve uma carta, manda, envia de alguma forma, mas a obra acontece. É ou não é? Quantas pessoas você visitou o mês passado? Quantas pessoas nós falamos para ele que Jesus o ama? Quantas vezes você adorou a Deus e disse: nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim, todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Quantas vezes nós nos jogamos na presença de Cristo durante esse mês e dizemos para Ele: Senhor, eu estou quase desistindo, mas o Senhor é a força motriz que pode entrar nas minhas veias e mudar a minha situação, me colocar de pé novamente e conduzir aquilo que o Senhor quer que aconteça. Quantas vezes nós olhamos para Ele e nos deixamos Ele agir do jeito que Ele quer? Pensa num negócio que é fácil. É chegar na esquina ali, o cara passa correndo, tinha que parar e olhar para ele, xingar ele. Melhor seria que dissesse: Senhor, abençoa essa vida, Senhor, trabalha na vida dele, porque aí pode acontecer algo. Quanta bravura nós temos tido no nosso coração, quanta falta de paciência nós temos tido, o quanto nós temos agido ao contrário do que Cristo ensina. É ou não é? Não é Ele que fala assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como está o nosso coração na presença de Cristo? De que jeito que nós estamos vendo Cristo trabalhar na nossa família e como que nós estamos entendendo que Ele é o Salvador, que Ele está no controle, que Ele vai continuar conduzindo e fazendo do jeito que Ele quer, porque eu e você é criatura, Ele é o Criador. Quando Ele está lá no momento da criação, Ele olha e fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele quer fazer para ser parecido, para andar mais ou menos igual a Ele, para ter amor mais ou menos igual a Ele, para conduzir a família mais ou menos de acordo com a vontade dele. Mas é necessário eu e você entender: a entrada no céu depende de mim e de você, não depende dele. Não depende. Ele vai vir. Pastor Pedro falou aqui agorinha e ficou bem claro para mim e para você: ele vem, é uma realidade. O céu está preparado. Ele disse que ia preparar a morada. Os nossos missionários estão lá no campo todos os dias, ganhando almas, preparando almas, batizando pessoas, conduzindo pessoas no caminho correto. É necessário eu e você olhar para o conselho de João e começar a caminhar e colocar pessoas no caminho. Colocar pessoas no caminho. Faz assim: quem tem desejo de ser um missionário e fazer alguma coisa nessas ruas por aí, faz assim. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque você é o missionário da sua casa, você é o missionário da sua família, você é o missionário de dentro da tua casa, para dizer para a sua família: Jesus te ama, Jesus está voltando, para dizer para a sua família que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém entra no céu se não for por Ele. É necessário eu e você ser o missionário da nossa casa, para dizer: a minha Bíblia diz que a nossa morada não é aqui, mas é lá. É lá. É lá a nossa morada. Pastor, mas eu tenho vivido dias difíceis demais, não sei mais o que fazer, não estou sabendo como conduzir a situação.
Quem sabe está faltando você ouvir um pouquinho mais de conselho. Quem sabe está faltando você vir mais para o culto de ensinos. Quem sabe está faltando você ouvir mais os anciões da igreja, aqueles que conhecem a palavra, que estão há 35, 40, 50 anos meditando nela. Quem sabe está faltando você dobrar o joelho e falar com o Pai e dizer: Pai, não tenho mais força para continuar, mas o Senhor tem homens e mulheres, e manda um, Pai, para trabalhar de acordo com a tua vontade e me ensinar. E me ensinar. A nossa leitura devocional de hoje, ela falou sobre eu e você observar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. É ou não é? Como tem sido a vontade de Deus na nossa vida? A Bíblia nos ensina que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Só eu e você que pode. Eu posso me separar se eu abandonar a presença dele. Você pode te separar se eu abandonar ou se você abandonar a presença dele. Mas o amor permanece. O pai permanece com os braços abertos, e em todo o tempo que os braços estão abertos, é esperando o filho voltar, é esperando o filho chegar. O pai está com o braço aberto, está olhando para o caminho, o filho está no caminho errado, mas ele olha e fica sempre pensando: ele vai voltar, ele vem, ele vai voltar, ele vai chegar a qualquer momento. Sabe por quê? O desejo do pai é que nenhuma carne se perca. O desejo do pai é que todo aquele que vem até ele permaneça e se salve. Se salve. O tempo passa, a vida passa. A salvação está a cada dia mais próximo de nós. A cada momento mais próximo. Mas nós só não temos vitória se nós não quiser. Se não quiser. Uma coisa que eu e você tem que entender, né? É assim, ó: se Deus fizer, é Deus. Maravilha. Se a porta abrir, ele é Deus. Se ela se fechar, ele continua sendo Deus. Se a dificuldade está batendo lá, quem pode resolver é ele, e ele permanece sendo o Deus que resolve problemas. Se a dificuldade chegar, vai ser resolvida é por ele, porque eu e você conhece que ele é o Deus que entra na situação e resolve. Ele é o Deus que resolve. Mas é necessário eu e você entender: se eu quiser e permanecer, ele pode fazer na vida da minha família. Como que o leproso fala para ele: ei, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo ou são. Se quiseres. Se Deus quiser, ele pode fazer por você muito mais do que o que você tem pedido. Talvez está tendo uma dificuldade no casamento e você já falou com ele 3 vezes e agora já está pensando que vai acabar tudo, não tem mais condição. Espera aí um pouquinho. Quando você estava orando e se preparando para enfrentar esse casamento, você não estava pronto para enfrentar dificuldades. Agora ora mais um pouquinho, ora mais um dia, mais 2 dias, mais uma semana. Coloca isso na presença de Deus e deixa ele trabalhar. Senhor, mas o Senhor não conhece a fulana, ela é difícil demais, não tem problema ela ser difícil não. Entrega ela para Deus e deixa ele agir. A vontade dele é que tem que acontecer. Entrega ele para Deus e espera em Deus, porque Deus pode entrar com providência. Deus pode entrar. Pastor, mas e essa enfermidade que eu estou lutando e não sara de jeito nenhum? A Bíblia fala: portanto, tudo aquilo que pedirdes crendo, receberá. De que jeito que você tem pedido para Deus?
Como que você está buscando a presença de Deus e como que você está deixando Ele agir no seu problema? Porque problema para mim e para você, a maioria deles é desse tamanho. Mas para o Deus que nós servimos é desse tamanho. É desse tamanhozinho. Não, esse problema aqui não tem jeito não dá. Entrega ele para Deus. Não é Ele que falou? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele estava querendo carga que nós não conseguia carregar. Porque essa carguinha que nós dá conta de carregar, Ele não vai carregar para nós não. Essa família que você mesmo escolheu, Ele não vai carregar para você não. Ele vai instruir você para conduzir essa família. Ele vai instruir você para pregar o evangelho em meio a essa família. Ele vai trabalhar, mas aquela carga que você não consegue de jeito nenhum, Ele vai entrar nela com você, vai te ajudar a endireitar e vai mostrar para você o caminho para se levar essa carga até entregar lá no final. Até entregar lá no final. Estamos no primeiro dia de mais uma semana. Domingão, descanso, todo mundo descansando. Hoje é o primeiro dia da semana seguinte. Amanhã nós estamos trabalhando, é ou não é? Eu quero convidar aqui à frente você que tem tido dificuldades e que quer iniciar uma semana com estratégia de Deus na sua vida. Eu quero te convidar aqui à frente. Se você sentiu o desejo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar todo mundo junto. Nós vamos estender as mãos. Vamos orar abençoando a nossa semana, porque esta semana será uma semana diferente da nossa vida. Eu profetizo na sua vida que haverá estratégia, que haverá mudança no clima lá no seu trabalho, que haverá mudança lá no seu lar, que haverá muita coisa vindo da parte de Deus que vai transformar tudo aquilo que tem te afligido, dificultado a sua forma de pensar, de viver. Mas Deus vai entrar com providência na noite de hoje, segundo a vontade dEle, e vai transformar tudo isso. Talvez no seu coração nesse momento está assim: pastor, a semana passada não foi boa não, foi difícil, foi complicada. Eu não sei nem o que fazer para enfrentar a nova semana. Você vai enfrentar no nome de Jesus e vai vencer. Porque maior é Cristo que está no meio de nós. E com o poder dEle, com o poder que há no nome de Jesus, nós venceremos uma nova semana. Aleluia. Deus Santo, poderoso. A dificuldade pode até ter chegado, pode até estar estabelecida, mas haverá sinais no meio do povo. Haverá sinais. Vamos orar. O relógio está nos apertando e nós vamos orar, falar com o Pai. Aleluia. Eleva o seu pensamento a Deus e entrega para Ele nesse momento a sua aflição. Eu vou te auxiliar na oração. Eu quero te auxiliar na oração para que você receba de Deus na noite de hoje. Se derrama na presença de Cristo, entendendo que nós temos defeitos, falhas, dificuldades, mas Ele olha para nós e fala que aquele que se arrepende, deixa toda a prática errada e busca por misericórdia, alcança. Senhor, aqui há muitas pessoas, Pai, na Tua presença. Meu Deus, eu estendo as minhas mãos sobre essas pessoas agora, agradecido ao Senhor, Pai, porque o Senhor, Pai, é misericordioso. O Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus que transforma vidas. O Senhor é um Deus que entra em casamento. O Senhor é um